Então, nós estamos aqui admitindo algumas coisas. Primeiro, que dom de língua existe. Pentecostais admitem que há a possibilidade do dom de línguas em Atos capítulo 2, ou em qualquer uma outra situação, se assim o Espírito quiser. Corinto, pastor, eu permaneço na mesma posição. Sim. Porque apesar de nós observarmos essa discussão de Paulo, ela fica muito mais clara, a gente entendendo o contexto histórico. Alguém na igreja falando outro idioma que ninguém entenda, isso não faz sentido. O dom de línguas existe. Uma reflexão profunda e necessária. Neste episódio especial, o canal Reino de Deus traz até você uma conversa franca e fundamentada sobre um dos temas mais discutidos entre cristãos. O dom de línguas ainda existe nos dias de hoje? Será que se trata apenas de idiomas humanos? É uma linguagem celestial? Ou seria uma mistura de ambos? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Prepare-se para uma análise séria, bíblica e cheia de discernimento. Faça parte do canal Reino de Deus. Aqui você encontra conteúdo cristão sólido, edificante e relevante para a sua caminhada com Cristo. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like se essa mensagem te abençoou. Comente abaixo qual sua visão sobre o dom de línguas. Sua participação enriquece a discussão. Compartilhe com amigos, familiares e irmãos em Cristo que também querem crescer na fé e no conhecimento da palavra. Reino de Deus. Aqui se fala a verdade da palavra, com amor e reverência. Muito bem. Eu acho que então aqui nós podemos partir do pressuposto ou da reafirmação de que o dom de línguas existe. Então, tanto o pastor Vinícius quanto eu, e qualquer crente que leve a Bíblia a sério, que não esteja contaminado com o liberalismo teológico, que não leia as Escrituras de forma correta, que o dom de língua existe. Tá? Existe porque aconteceu o fenômeno em Atos capítulo 2, pessoas simples falaram em outras línguas. Depois o fenômeno se repete em Atos capítulo 10, depois em Atos capítulo 19, depois em Coríntios Paulo vai falar extensivamente sobre dom de línguas. Tá? Então, essa é a primeira questão, não vamos entrar no mérito, se existe ou não existe, a não ser que você não creia na Bíblia. Agora, sobre a natureza do dom, se esse dom é apenas idiomático ou não. Então, é preciso fazer uma análise muito mais ampla. O que teólogos pentecostais e até teólogos não pentecostais no sentido estrito do termo estão compreendendo de que há essa variedade de ensino nas Escrituras. Então, assim, examinando o Novo Testamento, que é o foco aqui da nossa discussão, é consenso, pelo menos entre continuistas e pentecostais, de que nós estamos falando de duas coisas. Nós não podemos fechar a questão apenas em línguas idiomáticas, nem mesmo em Atos capítulo 2. Porque Atos capítulo 2, quando os 120 discípulos estavam ali no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, há um debate acadêmico, inclusive entre não pentecostais, no sentido estrito da palavra, se de fato ali exclusivamente são línguas idiomáticas. A maioria dos intérpretes veem dessa forma, que são línguas idiomáticas. Mas essa questão não está fechada nem em Atos 2. Explico. Porque Atos 2 e 4 diz assim que eles falaram em outras línguas, heteros glossais, glossa. Glossa é uma palavra que não define exatamente dialeto. Ela pode significar o próprio órgão, a língua como órgão, uma linguagem ou um idioma. Então veja bem, pela palavra glossa em Atos 2 e 4, você não pode exatamente nela apenas definir que tipo de língua que é. Se é língua humana, se não é, se é uma linguagem, se está falando do órgão, enfim. Bem, aí, mais adiante, versículo 8, diz que pessoas de outras nações, eles entenderam, aí sim, eles entenderam no seu dialecto. Então, há um debate acadêmico, a gente não tem muito tempo no programa para explorar as fontes, em que eles podem ter falado, pentecostais estão tranquilos se forem línguas idiomáticas, mas pode ter falado em línguas não inteligíveis, ou seja, línguas humanas, e o milagre ter ocorrido na audição. Porque imagina o seguinte, numa sala fechada, 120 pessoas efusivamente... Você fala porque essa é a pergunta dos caras no final, falou assim, então por que a gente está ouvindo cada um na sua própria língua? Aí, a palavra língua no versículo 8 é dialectos.
Ou seja, o versículo 4 É diz idioma, assim, né? No idioma. 8 fala, porque a gente está ouvindo no nosso idioma. No nosso idioma. Mas no versículo 4 Não fala idioma. não usa dialecto, usa glossa. Heterosglossais, outras línguas. Então, há um debate acadêmico, até mesmo no capítulo 2. Ok. Aí a gente vai para o Atos capítulo 10, o contexto é totalmente outro. E novamente a palavra glossa aparece ali, e eles estão efusivamente adorando a Deus, Atos 19 novamente. Só que o problema fica mais pesado, para quem entende, quando só línguas idiomáticas, quando a gente vai para Coríntios. E Paulo em Coríntios vai falar do dom de interpretar línguas. Então, se são línguas idiomáticas, pentecostais perguntam. Então, você vai para uma escola, um wizard, faz um curso de inglês, faz um curso de chinês, de árabe, qualquer coisa, se convida um intérprete, um poliglota para interpretar essas línguas que são faladas sobrenaturalmente. Mas a necessidade é de intérprete. Paulo, inclusive, diz que quem fala em língua, ore para que também interprete, se estiver com a intenção de falar em público. Então, depois em Atos capítulo, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar de línguas diferentes, estranhas, que edifica a si mesmo e não fala a homens. Então parece que Paulo agora já está falando de uma outra natureza de línguas e não idiomáticas, se elas existem. Ok. Reverendo Vinícius. Pastor, aí nessa parte a gente acaba discordando, né? De fato, nós cremos que o dom de línguas é uma realidade, até mesmo dentro da posição cessacionista, que é a que eu entendo. Nós não cremos que não existam milagres, muito pelo contrário, nós cremos na existência de milagres, nós cremos que Deus pode se valer da forma como quiser, mas nós também cremos que dentro do registro da Escritura Sagrada, o próprio Deus se valeu desses idiomas e todos os contextos, aí é uma outra perspectiva, né? Sim. Porque todos os contextos são contextos da pregação do Evangelho e contextos em que as pessoas estão conhecendo a Cristo Jesus. Então, às vezes que você vê a conversão de indivíduos, eles sendo cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas ou outros idiomas, nós percebemos que é o contexto de evangelismo, é o contexto de conversão. E aí a gente vai para o texto que foi citado em Corinto, e a gente precisa entender o que era Corinto, precisa entender quem que era o apóstolo Paulo dentro daquele contexto, porque Corinto não é uma igreja comum. Corinto não é uma igreja como as demais, que tem apenas um público que recebeu o evangelho. Muito pelo contrário. Além daquela distinção que é natural entre as igrejas neotestamentárias de judeus e gentios, nós ainda temos o maior porto da antiguidade, que era em Corinto. Então a igreja de Corinto era repleta de pessoas de muitas regiões, de muitos contextos. É como nós observamos, né, aqui mesmo na Paulista, quanta gente, tanto lugar. E de repente você tem pregadores simples. O apóstolo Paulo se destaca, né? Mas você tem no início da igreja pregadores simples que agora proclamam o evangelho, e o milagre acontecia dentro daquele contexto justamente porque eles anunciavam e pregavam o evangelho a determinados grupos regionais, a grupos de pessoas que vinham de outras regiões. E além disso, né, nós precisamos olhar que dentro desse contexto de Corinto fica evidente que são também idiomas, mas há o amplo testemunho da história da igreja. Então você tem outras manifestações de dom de línguas na história da igreja? Sim, existem manifestações, especialmente nos pais apostólicos, que fazem uma ou outra citação. Então a gente pode citar Irineu de Lyon, Tertuliano, apesar daquele problema com o montanismo que é muito grave, né, em relação ao Paráclito, aquela coisa toda, mas são um período de construção da igreja, o início da igreja, justamente em que a igreja está proclamando o evangelho para pessoas de muitas regiões, e esse dom acontecia. O que vai acabar diminuindo, e detalhe, né, todas essas expressões como sendo idiomas sendo proclamados. O que acontece é que a partir do quarto século, né, pode Agostinho, Crisóstomo e outros, que esse dom agora acaba sendo diminuído, principalmente pela conversão em massa que acontece no Império Romano a partir da conversão de Constantino. Século IV, no caso. 313. Vamos lá, Jamierson. Então, nós estamos aqui admitindo algumas coisas. Primeiro, que dom de língua existe. Pentecostais admitem que há a possibilidade do dom de línguas em Atos capítulo 2, ou em qualquer uma outra situação, se assim o Espírito quiser, possa ser idiomático.
Mas também um outro debate, pastor, é que essa intenção de evangelismo, de pregação do evangelho propriamente dito, não se dá pelo dom de línguas. Nem em Atos 2. Porque o que estão ali são judeus convertidos, prosélitos. Em Atos capítulo 10, também não é um contexto de evangelização, e nem Atos 19. Pelo contrário, inclusive, quando essas pessoas falam em outras línguas, né, glossa, não dialecto, nunca aparece dialecto, mas glossa, que pode ser dialecto, admito. Mas o que há, na verdade, não é conversão, são pessoas glorificando a Deus. Então é um tipo de exaltação em outro idioma, seja espiritual ou idiomático humano, que de alguma forma as pessoas entendem que aquilo atribui glória a Deus, e não conversão. A conversão em Atos 2, dos 3.000, não se deu pelas línguas, se deu pela pregação em bom aramaico do apóstolo Pedro, para aquela audiência que estava ali. Então a pregação do evangelho, nunca você vai encontrar nas escrituras alguma coisa assim, os apóstolos falando, olha, busque o dom de línguas para sair para as nações para evangelizar. Não, isso se faz indo para uma escola, aprendendo o idioma daquele povo, ou indo para aquele povo e se aculturando, e não pelo um dom espiritual. Então esse é um problema para quem entende só idiomática. Agora, ainda que a gente veja as línguas, em algum momento, elas sendo idiomáticas, né, fica aí, permanece o fenômeno, porque essas pessoas não falam de forma, tendo aprendido, falam sobrenaturalmente. Só que esse tipo de língua não faladas humanas não tem a função de edificar. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, Paulo vai falar que a função dos dons, cita inclusive de línguas, é para edificar a igreja. Em que eu edifico a igreja falando em árabe? Em que eu edifico a igreja falando em chinês? Em que eu me edifico, conforme Paulo em 1 Coríntios 14, ele vai dizer assim, pois quem fala em outras línguas, mais uma vez, heteroglossais, não fala a homens. Ou seja, não é uma linguagem humana, só pode ser entendida dessa forma. Não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, porque aí fala, né, em línguas humanas. Então, em que contexto Paulo fala, por exemplo, não proibais de falar línguas? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 39. Ele fala, não proibais falar em línguas. Então Paulo está falando o seguinte, fala em chinês, em coreano, em inglês, em árabe, grego. Por quê? Porque havia a necessidade de proibir os irmãos de falarem idiomas humanos no culto. Então, é assim, um exame não dogmático, né, não amarrando ao nosso dogmatismo, a gente percebe uma dimensão diferente dessa que é apresentada pelo cessacionista. Inclusive, assim, nós temos hoje até na tradição reformada, que são tradicionalmente cessacionistas, teólogos se despertando para essa realidade do Novo Testamento. E orando por isso, né? A gente tem um caso famoso do John Piper, que é um teólogo reformado, calvinista, um batistaca, propriamente dito, que relata que está orando para que Deus lhe dê o dom de línguas espirituais. Eu tenho depois eu compartilho um trecho do livro dele, que eu tenho para citar no final dessa exposição. Okay. E a gente tem, assim, no mundo, não só pentecostal, mas no mundo erudito, gente da mais alta capacidade, porque assim, eu quero assim tirar esse espantalho de que falar em línguas é coisa de reteté, de xalamancaia, de né, uma rajada de língua estranha, esse lá que acontece em contextos pentecostais infantis. Nós não estamos falando disso. Quando nós estamos falando do dom de língua espiritual, nós estamos falando de algo sofisticado, de algo consciente. Não há transe nisso. Não há transe nisso. Então, essa dimensão de adorar a Deus, dessa conexão, nessa dimensão espiritual, é uma coisa que tem sido desejada por muitos eruditos, né? A gente pode citar aqui gente da mais alta estirpe teológica, como Gordon Fee, Donald Gee, Amos Jung, o próprio John Piper, no Brasil, Hernandes Dias Lopes, Enéas Tognini, Ezequias Soares,
é uma gama, Robert Mencias, homens que não se duvida da erudição acadêmica deles, que olham para as escrituras e não veem só línguas idiomáticas. Ok. Reverendo. Pastor, a gente teria que voltar lá para o livro de Atos, naquela citação que o senhor fez, Claro. e aí perceber o seguinte, mesmo esse contexto em que se tem já prosélitos judeus, são indivíduos que vão até uma parte do caminho, são indivíduos que só conhecem parte do evangelho. Correto. E quando o evangelho chega a essas pessoas na pessoa de Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo, é que então eles são cheios do Espírito Santo, falam em outras línguas e glorificam a Deus. Lembrando que esta é a função, né, de glorificar a Deus e pregação do evangelho que a gente observa ao longo do livro de Atos. Aí você se refere aos 120, Isso. né? Porque eles que falam em línguas ali, não a multidão que assiste aquele fenômeno. Isso. E o decorrer de todos aqueles preenchimentos do Espírito Santo tem a ver com isso, com pessoas que vão até parte do caminho, o caso de Cornélio, por exemplo, conhece, é um homem piedoso e tal, só que ainda precisava conhecer de Jesus Cristo. Conhecendo de Cristo, é cheio do Espírito Santo e agora fala em línguas. Em Corinto, pastor, eu permaneço na mesma posição. Sim. Porque apesar de nós observarmos essa discussão de Paulo, ela fica muito mais clara, a gente entendendo o contexto histórico. Alguém na igreja falando outro idioma que ninguém entenda, isso não faz sentido. Agora, alguém falando um outro idioma com outra pessoa, traduzindo, buscando a edificação do povo de Deus, isso sim tem significado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se você estiver falando em línguas e não existir ali o contexto de compreensão, você fala com Deus e você dialoga com Deus, você está sendo edificado, visto que a função desse falar em línguas é a pregação do evangelho, é a edificação do povo de Deus. Então, mas aí quando ele diz assim, ó, ele até fala mais forte que o senhor está falando, ele diz, esteja calado na igreja. Sim. E fale consigo mesmo e com Deus. Ele está falando de falar em línguas, aí ele fala, se você não tem quem Exato. interprete, esteja calado na Glorifica igreja. Deus. Não glorifique, não. A ideia- Esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, não parece que ele pode falar em línguas por ele mesmo ali, sem atrapalhar o outro? Sim. Já que não tem intérprete, mesmo assim ele pode falar em línguas? A ideia é Como que é ali? A ideia é de se conter, continuar falando, adorando a Deus, bendizendo a Deus na língua, no próprio idioma que lhe é próprio. Então, mas pastor, vamos lá. Como que o senhor interpreta 1 Coríntios, capítulo de número 12? Capítulo de número 14, versículo de número 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Nesse contexto é justamente essa discussão que nós estamos trazendo. Ele fala em língua, mas não está falando a homem, está falando a Deus e edifica-se a si mesmo. Não sendo compreendido, se ele não é compreendido por ninguém, como é que ele pode edificar as outras pessoas? É esse o contexto, a ideia de falar em línguas, ter intérprete, ter ordem no culto. Não, nós já resolvemos ser isso. dito. A gente não defende pentecostais mais maduros, né? Igrejas pentecostais mais equilibradas. Também não concorda que a pessoa fique falando de línguas estranhas para o público, como se querendo ensinar ou transmitir uma mensagem sem tradução, sem intérprete para a igreja. Nós estamos falando no contexto pessoal. Porque toda a discussão de Paulo em capítulo 12, depois no capítulo 14 também, ele vai tentar organizar o culto. Então, assim, é melhor que a pessoa fale uma palavra em um bom português do que ficar falando 1000 palavras em língua estranha para a igreja, para o auditório da igreja, se não há alguém com dom de interpretação. Sim. Então, o contexto é esse, é simples. Ele não está proibindo, ele diz assim, inclusive, não proibais em falar em línguas. E eu gostaria que vocês falassem língua, todos vocês falassem. E que contexto é esse de idioma para evangelização ou para pregação do evangelho, se o contexto é do culto, da igreja? Justamente o contexto de uma igreja absolutamente plural, pastor. No sentido de que é uma igreja que está num porto, uma igreja que recebe gente de tudo quanto é lugar do mundo, pessoas que se convertem e que fazem parte agora dessa comunidade que se organiza. E se alguém chegasse apenas com um idioma que não fosse inteligível, como é que as pessoas entenderiam? Como é que elas teriam tanto a sua edificação pessoal, buscando aprender da glória de Deus, buscando aprender da graça de Cristo? É por isso que o apóstolo Paulo faz recomendações tão sérias para que se tenha ordem no culto, para que eles buscassem intérprete e para que eles, caso isso não acontecessem, falassem apenas com Deus, edificassem-se apenas Mas em com línguas? Deus. Sim, no seu próprio idioma. Não é o seu próprio idioma, você está falando outras línguas. No seu idioma, no idioma que lhe foi
dado. Não, pastor, ele fala que a pessoa que fala em outra língua edifica a si mesma. Ele não está falando a pessoa que fala num outro dialeto. Ou ele não está falando para outra pessoa. Olha, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Sim. Então, se ele está falando não para o público da igreja, esse é o versículo de número 4. Pode seguir. Então ele não está falando para o público, ele está falando para si, ou consigo mesmo, ou com Deus. Sim. Ele não está se dirigindo à auditória da igreja, a gente já sabe que não pode. Inclusive pentecostais que estão me ouvindo, pastores pentecostais, precisam conversar com os irmãos que falam em língua e ficam falando para a auditória da igreja. Se não há alguém com dom de interpretação. Atrapalhando o culto. Atrapalhando a ordem do culto. A consciência do culto se dá pela pregação correta da palavra, no português do público que está ali. Né? Do auditório que está ali ouvindo, não em línguas espirituais, estranhas, seja lá o que for. Mas se ele está falando em idiomas aqui consigo mesmo, com Deus, e ele edifica-se a si mesmo, não é línguas, a língua nativa dele, a língua natural dele. Por que não seria, pastor? Porque o texto está dizendo que é outra língua. Porque a ideia. Pois é, mas o problema é que o contexto de outra língua é extremamente variável quando a gente observa esse texto. No sentido de que ele poderia ter, sim, o outro idioma, edificar-se com o idioma que lhe é próprio, sendo que outras pessoas não entenderiam. E se, mais uma vez, se a gente entender o contexto de Corinto, isso tudo fica claro. Uma igreja que precisava ter uma ordem, que precisava ter uma comunicação direta entre os irmãos. E quando isso não acontecia, era necessário que o irmão que tivesse outro idioma se edificasse a si mesmo e não, usando as palavras, não atrapalhasse o culto com outro idioma. Mas se tivesse o intérprete, ele teria a oportunidade então de proclamar as grandezas de Deus, de falar, de evangelizar, de pregar, sendo até isso mesmo regulado pelo apóstolo Paulo. E existe muito problema nessa posição, pastores, porque a gente anula, primeiro que a gente faz uma distinção, uma distinção entre crentes. E esse é um dos grandes problemas que tem acontecido na igreja evangélica. Se a gente absorve a ideia de que esse dom de línguas acontece como se tem pregado, nós fazemos uma distinção. Existem os crentes que têm lá o dom de línguas e existe a ralé que não tem. Existem os crentes que não têm. E isso é um problema no presente e é um problema com olhar no passado também, visto que... Você cria dois níveis. Vira uma espécie de gnosticismo. Muito bem. Veja só, vou repetir. Pentecostais e mesmo não pentecostais, mas continuistas, entendem que o dom de língua existiu no período bíblico e não há nenhuma evidência de cessação desse dom. Tá? Inclusive, quando o apóstolo Pedro, em Atos 2, quando ele vai pregar para aquela multidão, capítulo 2, verso 39, ele vai dizer que aquela manifestação, aquela operação do Espírito Santo era para aquela geração e para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, se você foi chamado hoje, essa bênção é para você também. Não há nenhuma evidência bíblica, inclusive quando eu citei aqui o John Piper, né, como desejando o dom de línguas, tal, na verdade a referência que eu fiz, eu cruzei informações. De fato, Piper ora por isso. Mas a citação que eu quis fazer foi de Martin Lloyd Jones, no livro Batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar sobre a natureza dessas línguas, que nós não podemos fechar essa questão sendo apenas línguas idiomáticas. Aí, a língua dos anjos, como o último irmão aí comentou, popularmente no meio dos pentecostais principalmente, ou de forma caricata, os não pentecostais vão dizer que nós ensinamos a falar língua dos anjos. Não é verdade. A boa literatura erudita pentecostal não ensina isso. Nós não sabemos se essa é essa língua espiritual propriamente dita que eu defendo, em conjunto com línguas idiomáticas, se são línguas angelicais. Não sei. 1 Coríntios 13, eu leio como uma narrativa hiperbólica de Paulo ali. Se eu falasse até a língua dos anjos, ele não está dizendo que é a língua dos anjos, a língua que falamos espiritualmente. Né? Pode ser, pode não ser, mas não com base, um pentecostal treinado, preparado intelectualmente, ele não vai afirmar isso, né? Com base em 1 Coríntios 13.
né? Nós defendemos que haja línguas espirituais, não apenas idiomáticas. Principalmente no contexto de 1 Coríntios, Paulo está falando de línguas espirituais e não idiomáticas, né? Não sei se eu tenho tempo agora para completar o raciocínio sobre essa questão. Se não demorar tanto, pode. Então, por exemplo, o versículo de número é um outro argumento, né? Eu já apresentei o argumento, por exemplo, de Paulo falando em 1 Coríntios 14 sobre edificar-se a si mesmo. Não pode ser idioma humano e não tem intérprete, mas a pessoa ora a Deus e ora bem. Eu já falei da necessidade de intérprete para uma língua que é humana. Então você vai para uma escola, você aprende, não precisa de intérprete. Mas veja que no contexto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23, Paulo diz assim: vamos imaginar a igreja inteira falando em línguas. Chega uma pessoa de fora, o que eles acham? Que vocês estão loucos. Mas espera aí, não foi isso que aconteceu em Atos 2. Quando todo mundo chegou lá, pessoas estrangeiras chegaram ali, e elas ouviam nos seus dialectos, elas glorificavam a Deus. Então, nos parece, pelo menos na leitura continuista pentecostal, que no contexto que Paulo está aqui imaginando uma cena, que essas pessoas estão falando não línguas idiomáticas, para chegar a essa conclusão que está todo mundo louco. Porque se elas estão falando línguas humanas e chega estrangeiros, ele não vai achar que as pessoas estão loucas, como não aconteceu com Atos 2. Mas achou que eles estavam bêbados. Não, achou que eles estavam bêbados. Mas não pela língua, mas pelo, digamos assim... o texto não fala pelo quê, né? Não, mas você acha que a pessoa está bêbada por quê? Porque ela está falando em outra língua que você entende? Ou por causa de um movimento corporal, de um ambiente corporal? Que é a questão do corpo. Corporal. Né? Porque se eu estou aqui falando em árabe, de forma consciente... O cara não vai falar que você está bêbado. O cara não vai falar que eu estou bêbado. O cara vai falar que eu sou um gênio, que eu sou um poliglota. Mas tem que lembrar que aquela população não tinha a menor ideia de outras línguas. Então, aquela gente que questionava, não era gente que tinha muito conhecimento acerca de outras línguas. Eu sei, mas eles estavam ouvindo na sua própria língua, eles ouviam. Se eu estou ouvindo, eu estou lá na China, e eu estou ouvindo os chineses falarem num culto, de repente todo mundo começa a falar em português... Né, ou parte daquele auditório começa a falar em português, eu não vou achar que eles estão loucos, vou achar que é uma coisa maravilhosa. Se tem um conhecimento de que aquilo é uma outra língua. Agora, se não... Mas é a minha língua, eu sei o que é, que é uma outra língua. É o seguinte, no caso, nem todos compreenderam, nem todos ouviram nas suas próprias línguas. Aí a gente já vai entrar no outro debate. Parece que o texto fala que todos nós ouvimos isso na nossa própria língua, não é? A palavra todos acho que aparece. Então, aqueles que estavam presentes, mas alguns ali... não entendendo o que estava acontecendo, perguntavam se estavam bêbados. Então eu creio que não entenderam muito bem o que era dito ali. Então, pastor, mas a gente tem que entender assim, eles achavam que estavam bêbados, né? E por qual fenômeno? Pelo fenômeno das línguas? Por isso que pentecostais admitem até que no momento de um derramamento do Espírito Santo, as pessoas se alegrem, se levantem, dancem no Espírito, como Davi dançou alegre diante do Senhor. Eu não estou defendendo aqui esses rodopios malucos que o pessoal fica provocando. É o rodopio pelo rodopio, entendeu? Eu estou falando de um movimento de alegria, como aconteceu, por exemplo, com os 70 anciãos, que o Espírito veio sobre eles, né? Deus derramou o Espírito Santo sobre os 70 anciãos de Israel, e eles se alegraram no meio da comunidade, no meio do povo, e profetizavam. Depois aconteceu a mesma coisa com Saul, né? Saul foi cheio de Espírito Santo, profetizava, e aqui olha uma coisa legal, esse profetizar ali, alguns veem como um fenômeno de línguas, porque não é registrada a profecia deles. Em que sentido eles profetizavam? Então, também está envolvido um fenômeno da linguagem ali. No caso, não estou afirmando isso. Estou dizendo que há uma discussão sobre que tipo de profecia, que manifestação linguística aconteceu com os 70 anciãos e com então, mas eu acho que lá nos 70 anciãos, acho que não tem o fenômeno de línguas ali. Né? Não, eu digo assim, que é colocado um debate, que aquele que diz assim, que eles profetizavam, e como não há registro da profecia deles, alguns sugerem que era um fenômeno de línguas. Um proto-pentecostes. Mas aí a lenha, né? Agora, no caso, mas essa é uma discussão acadêmica. Lá que ele estava louco, né? No caso de Saul. Uma discussão acadêmica que Saul dançou e tal. Não é o que acontece, por exemplo, com Zacarias e Isabel. Quando eles são cheios do Espírito Santo, eles profetizam e narram a profecia deles.
o cântico deles, o que eles falaram de forma que se entendia. Então eu estou colocando aqui mais um, digamos assim, mais um... Volto aqui para... Porque a gente está com um tempo escasso, então vamos lá, última fala aí, reverendo Vinícius. Eu creio que o problema permanece. É bom deixar claro que mesmo cessacionistas não creem que Deus não opera milagres, não pode agir da forma como quer. Isso tem que ser muito bem pontuado. E também refletir no seguinte: todos esses contextos são contextos que exigem a pregação do Evangelho, que são pessoas alcançadas. Isso é o contexto de Atos e o contexto de Corinto sendo claramente entendido por conta da posição estratégica daquela cidade, que era a cidade portuária, recebendo muita gente. Para gente que não crê nesse tipo de dom de línguas, sendo de línguas não inteligíveis, esses problemas são resolvidos. Agora, se nós entrarmos num outro campo de debate, pensando na atualidade, também na história da igreja, e aí sim gera uma dificuldade muito grande. Por quê? Irmãos que não falam e denominações que não têm essa expressão. E homens da história da igreja como São João Crisóstomo, Lutero, Agostinho, Calvino, John Owen, não foram crentes. A igreja desses homens era a igreja fria espiritualmente. Mas o pentecostalismo não diz que aquele que não recebe é menos crente. Sei, mas estou falando o seguinte, são comunidades inteiras, são períodos inteiros, existe um certo calar nessa questão desde o quarto século, até a gente chegar na transição do século XIX para o século XX. E é um período em que houve o desenvolvimento do pensamento cristão, doutrinas foram estabelecidas, a reforma protestante inclusive combateu os chamados profetas de Zuical. Lutero recebeu os profetas e dizendo que tinham experiências extraordinárias, tal, e Lutero expulsou esses profetas de Zuical de Wittenberg. Então você tem um longo período da história da igreja, uma lacuna da história da igreja, que não há a presença dessa manifestação. E não é só nesses indivíduos que são chave, mas comunidades inteiras, denominações inteiras que não expressaram isso. E como é que fica essa lacuna? É necessário ter muita reflexão, pensar muito bem antes de ter uma posição nesse sentido em relação ao dom de línguas e perceber a continuidade do poder de Deus da forma como Ele quiser.